Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pedi para a Manu já colocar lá Mateus capítulo 16, versículo 25. Aí, esse é o nosso texto base dessa noite. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Já vou começar o culto desafiando os irmãos com essa pergunta que nos impressiona. O que é que você tem feito? Porque a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, Ele virá na glória do Pai, junto com os anjos, para recompensar cada um pelo que tenha feito. Quando eu leio esse texto, eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E essa pergunta eu quero deixar aí no coração dos irmãos. O que é que os irmãos têm feito? Porque Deus, irmãos, não nos criou ao acaso e por acaso. E mais um, ó. Mais um bilhão. Né? Não foi assim. Deus nos criou para viver uma vida com propósito. E o tema dessa mensagem é: não desperdice a sua vida, viva por propósitos. E é tão interessante porque se a gente não cuida, a gente acaba vivendo uma roda viva. É aquela coisa, eu trabalho para comer, eu como para trabalhar, e a gente fica naquele ciclo. Eu não saio disso. Eu trabalho, descanso, como, descanso, durmo, acordo, trabalho, descanso, durmo. Só que o Senhor nos chamou para muito mais que isso. O Senhor nos chamou e o Senhor nos deu um chamado específico. Cada um de nós tem um chamado específico. E a gente não trabalha para comer e come para trabalhar. E a gente vê Jesus mesmo dizendo isso, porque quando ele estava lá, os discípulos, estava na terra com os discípulos falaram para ele assim: Jesus, nós vamos lá na cidade buscar comida. E aí Jesus disse: não, tudo bem. E eles foram. E enquanto Jesus estava sozinho, junto a um poço, chegou uma mulher, ele pregou a palavra, revelou a vida dela, né? Falou sobre o amor de Deus, foi usado por Deus para cumprir a missão dele ali naquele lugar. E quando os discípulos voltaram, eles disseram: então agora coma, mestre. E insistiam, porque ele não queria nem comer. Lá em João capítulo 4, versículo 31, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos pensaram uns com os outros: será que alguém teria lhe trazido algo para comer? Tipo, alguém já deu comida para ele? Que esquisito. Por que ele não quer comer? Que comida diferente é essa? E aí Jesus explicou para eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então existe um alimento espiritual de quando a gente cumpre os propósitos que Deus criou para nós. É espiritual, irmãos. A gente fica alimentado. Quem já teve essa experiência de fazer algo para Deus e se sentir pleno, completo, realizado, feliz? Porque quando a gente faz algo para o Senhor, a gente recebe um alimento que não é só um alimento que enche a barriguinha, né? É um alimento espiritual que deixa a gente ser pleno, cheio, completo. Faz toda a diferença. E quando a gente não está vivendo por propósitos, a gente acaba vivendo uma vida vazia,
incompleta, desapontada, frustrada, desanimada, abatida. Que existia que então, o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos e... Opa, né? Isso. Vamos voltar aqui. Então, quando a gente não está vivendo no propósito, a gente não vive completo. Nós não somos completos. É ou não é verdade? A gente sente um vazio. E quando a gente cumpre aquilo para que a gente foi chamado, a nossa vida é realmente muito abençoada. A gente é feliz. A gente sente realmente que a gente está vivendo aquilo para que a gente foi chamado. E eu, antes de falar sobre propósito, porque propósito é aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Certo? Eu quero falar de princípio. Porque princípio é como que a gente vai fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então, eu não posso viver um propósito sem ter os princípios da parte de Deus. E o que são os princípios? O que é princípio? Vou começar lá pelo dicionário. Princípio é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou de um processo. O começo, o início, o que serve de base para alguma coisa. É a causa primeira, a raiz, a razão, o ditame moral. É a regra, a lei, o preceito. É uma proposição elementar, fundamental, que serve de base a uma ordem de conhecimentos. Lei de caráter geral, com papel fundamental no desenvolvimento de uma teoria, e da qual outras leis podem ser derivadas. Proposição lógica fundamental sobre o qual se apoia um raciocínio. Então, é a base. Os irmãos entendem? O princípio é a base. E o Senhor tem princípios que são imutáveis. O Senhor tem uma lógica, uma razão fundamental de se fazer as coisas. E isso não muda de acordo com o tempo ou com a época. Então, assim, aquilo que é princípio de Deus sempre foi, é e sempre vai ser. Por exemplo, a lei da semeadura. O Senhor falou várias vezes na palavra que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, não existe possibilidade de que esse princípio seja quebrado. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Aquilo que eu fiz, é uma semeadura e vai ter uma colheita. E aí, às vezes, a gente vê pessoas, mas eu me converti, como é que isso está acontecendo ainda comigo? Acontece porque a colheita daquela semeadura que você plantou anteriormente ainda está vindo. E é uma lei, é padrão de Deus. Então, Deus não vai dizer, não, mas você é tão querido, para você não vai ter a colheita. Não existe isso, é para todo mundo. É para mim e para vocês. Então, aquilo que é princípio é imutável. E eu separei um videozinho de alguém que tinha propósito, mas não tinha princípio. Para os irmãos entenderem um pouquinho melhor. Passa agora sim, agora pode sentar. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou
eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, pastor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. A Bíblia não está engraçado se não referindo fosse a uma triste. mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Nunca. O que acontece? Era um pastor, talvez até tivesse um coração assim para fazer a obra do reino, se reunia, dispôs a sua casa. Então ele tinha talvez propósito, mas ele não conhecia os princípios. Porque se uma pessoa conhece o princípio, existe um princípio de família na palavra, que ela é de Gênesis a Apocalipse. Inclusive a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa ser marido de uma só esposa. O Senhor fala isso várias vezes na palavra. E quando ele toma esse texto de Oséias, porque Oséias está falando do perdão a uma mulher adúltera, mas não para adulterar com uma pessoa. E por isso que eu não quero falar de propósito sem falar de princípio. Porque para a gente poder desenvolver os propósitos para o qual Deus nos chamou, nós precisamos conhecer os princípios. E os princípios do Senhor não mudam. Eu estava falando hoje de manhã, para os irmãos. A Bíblia é impressionante, irmãos. Ela foi escrita por inúmeros autores. Num espaço de tempo enorme. 6.000 anos. E como é que pode, irmãos? Nenhum livro da Bíblia se contradiz. Nenhum. Por quê? Porque, vamos abrir lá, 2 Timóteo 3,16. Manu, coloca lá para mim. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a palavra, ela é o manual de Deus para nós. A palavra é inspiradora e ela foi inspirada por Deus. Quando os homens escreveram a Bíblia, eles foram inspirados por Deus para que eles pudessem deixar esse registro para nós, para que a gente pudesse viver. A gente fala, a Bíblia é o manual do fabricante. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. É proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Então, dito isso e entendendo isso, que o Senhor, Ele não quebra os seus princípios para que a gente execute os seus propósitos. E que a Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, que são verdades absolutas, que não se prendem a um contexto histórico ou uma época que foram escritas, que se diferem de uma boa ideia, de uma boa opinião, se ela é relativa, não está presa a um contexto ou uma época específica, nem a um costume. Então, o conceito de Deus e o princípio de Deus, ele é imutável. E isso a gente tem que ter no coração. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, semeadura e colheita, família, a igreja, Israel, mordomia, é princípio. Quantos princípios o Senhor instituiu na sua palavra? E nós precisamos conhecer os princípios para que a gente possa caminhar nos propósitos. O Malto falava ontem na rede de jovens, né? Honrar pai e mãe é princípio. Goste ou não goste, é princípio, faz parte da palavra e daquilo que o Senhor deseja para cada cristão. E dito isso,
nós vamos entender um pouquinho dos propósitos. Propósito é aquilo que Deus criou você para ser. Fale para a pessoa que está do teu lado ou para a pessoa que está em casa junto com você. Propósito é aquilo que Deus criou você para ser. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus é glorificado quando a gente faz aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E eu acho uma coisa muito importante a gente entender. A gente não foi criado, já falei isso, mais um na terra. Quando Deus sonhou conosco, Ele estabeleceu um plano e um projeto específico para cada pessoa. Então, Ele disse assim, não, né? O Cris vai passar pela terra, mas na passagem dele pela terra, né, eu tenho um propósito para que ele faça isso, isso e isso. Então, Deus sonhou e sonha com cada um de nós. Tem algo específico da parte de Deus que é para cada um. E é particular e pessoal. Então, Deus é lindo, porque Deus é o Deus do coletivo, mas Deus é o Deus do individual, né? E Ele sonhou para nós, aquilo que Deus sonhou para mim, pode ser diferente daquilo que Ele sonhou para os irmãos, faz parte. Deus sonhou, Deus tem um chamado específico para cada pessoa. E esses são os propósitos específicos. Mas Deus também tem propósitos que são comuns aos seus filhos. E é desses propósitos que eu gostaria de falar nessa noite. Dos propósitos que Deus nos chamou para ser e para fazer como filhos de Deus, como cristãos. Então, todo cristão tem esses 5 propósitos para realizar na vida. E nós precisamos nos mover por propósito. Senão a vida fica vazia, irmãos. Amém? Os irmãos estão comigo? Vamos ver o que é propósito no dicionário. É a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito, aquilo a que alguém se propôs ou que se decidiu, uma decisão, uma determinação e uma resolução. Então, Deus nos criou com propósitos específicos. E eu acho tão engraçado, porque às vezes a gente vai caminhando na fé, e as pessoas falam para a gente assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei para que eu fui chamado por Deus. E eu gostaria de dar um conselho nessa noite. Comece cumprindo os propósitos gerais a todos os cristãos. Porque muitas vezes, cumprindo esses propósitos que a gente vai falar aqui nessa noite, a gente descobre propósitos que são bem específicos na vida da gente. Então, comece por aí, se você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida. O primeiro propósito a que Deus nos chamou, adoração. O Senhor chamou os cristãos para uma vida de adoração. O que é adoração? É cantar? Não é. Adoração é um estilo de vida. E um estilo de vida semelhante ao de Jesus, porque Jesus tinha um estilo de vida de adoração. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, é um princípio. Nós precisamos andar como ele andou. E eu acho tão interessante, porque a gente vem no culto, né? O pastor tem falado coisas, os últimos cultos, bom, aqui na igreja, muitas palavras que nos abençoam, né? Então, quando ele fala assim, para a gente cuidar da nossa língua, o que é isso? É para que a gente tenha um estilo de vida de adoração. Porque toda vez que eu tenho a chance de fazer uma fofoca e eu não faço, eu estou glorificando a Deus. Eu estou honrando a Deus. Então, todas as vezes que eu deixo de fazer algo que o meu ser natural faria e faço diferente, eu estou honrando a Deus. Eu estava falando também, né, que no curso de pais, a gente teve uma aula sobre moral e ética. E aí eles falaram, os professores do curso, a Dani e o Edenilson, falaram que a gente não deve nem deixar o carrinho lá no supermercado, depois que a gente põe a compra no carro, jogado. Que é ético, para que não risque o carro de ninguém,
que você guarda ele no lugar. Então, todas as vezes que eu pego o carrinho, depois que eu coloco a compra no carro, e vou lá, né, e boto ele no lugar, eu estou honrando a Deus. Eu estou adorando a Deus. Então, é uma vida que honra. É um caráter que honra. São as escolhas que honram. Né? Lá na nossa vida cotidiana. Quantas palavras nós escutamos aqui sobre as nossas mudanças de atitude, como elas são importantes. Para que serve? Serve para que com a sua vida você viva uma vida de adoração. Então, toda vez que você tiver a chance de fazer errado e fizer certo, pense assim, não, eu vou fazer isso, porque isso honra a Deus. Isso vai honrar a Deus. Eu glorifico a Deus. É adoração. E aí, não é uma adoração vazia. Porque a palavra nos adverte que a nossa adoração não deve ser vazia. O que é uma adoração vazia? É eu dizer, como a gente disse ali na última canção, né? Eu te adoro, meu Senhor. Né? Eu falo aqui no culto, te adoro. Mas daí quando eu saio daqui, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a minha maneira de conduzir a vida, não adora a Deus. Então isso não é um estilo, não é adoração. E o Senhor nos chamou como igreja, como filhos de Deus, para ter uma vida de adoração. Diga para a pessoa aí, primeiro propósito é a adoração. E como é que Jesus vivia? Porque é um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Isso é ser cristão, né? Ser cristãos são pequenos cristos. Eu sou semelhante a Cristo. É isso que quando a gente diz, eu sou cristão. O que é eu sou cristão? Eu sou cristão é que eu sou semelhante a Cristo. Como que Cristo era? Como que era a adoração de Jesus, né? Ele vivia em obediência, em oração, em amor, em misericórdia, em bondade, em compaixão. Jesus não vivia por mandamento, por sentimento, Jesus vivia por mandamento. Então, quando eu estou em casa e penso, mas eu não vou porque eu estou cansado, né? Não é por sentimento, é por mandamento. Jesus não deixou de fazer nada do que ele tinha para fazer para Deus. Porque ele não se movia pelos sentimentos, ele se movia pela voz de Deus. E outra pergunta, auto-pergunta que ajuda muito é, o que Jesus faria no meu lugar? E nessa situação, o que Jesus faria? Não, Jesus agiria, não, Jesus teria misericórdia. Não, Jesus, né? Então, isso vai ajudar a gente a cumprir esse propósito. O segundo propósito, para que o Senhor nos chamou. Então, quando o Senhor nos chamou, e nós nos declaramos cristãos, e a gente disse isso hoje, né? Já não vivo eu. Né? Então, vocês estão tudo comprometidos, se vocês cantaram, né? Então, se Cristo vive em nós temos que cumprir os seus propósitos. É viver para aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Segundo propósito de um cristão é andar no discipulado. E aí eu quero abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, lá na parte B, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Jesus dentro de vocês, certeza de que vocês vão para o céu e vão viver a eternidade com Ele. E a Ele, portanto, já que Ele nos salvou e nos deu a vida eterna, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria, para apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. E para cumprir este propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Então, o que Paulo reconhecia? Que aconselhar e ensinar cada pessoa com sabedoria, a fim de apresentar esse homem perfeito a Cristo, é um propósito, e é um propósito de todo cristão. A nossa igreja é uma ótima igreja, assim como várias outras. E congregando aqui nesse lugar, nós temos uma maneira de cooperar no discipulado, de ajudar, aconselhar, ensinar. Existem outras formas de se fazer,
Existem outras igrejas que são muito abençoadas e fazem diferente, não tem problema nenhum. Mas nós que nos reunimos aqui nesse lugar, nós temos uma visão de pequenos grupos que são células. Além das células, nós temos 3 livrinhos que são o fundamento da fé. Então, quando você vem para a igreja, começa numa célula, o teu líder de célula vai ensinar você, vai fazer o livrinho com você, para que você conheça o básico da fé. E esse livrinho, se você já fez o livrinho 1, você já pode fazer com o teu vizinho o livro 1. Porque não tem segredo, não é um mistério, não é um segredo oculto e revelado. Isso é o cumprimento de um propósito que Deus tem para nós. Então, a gente faz o livrinho 1, 2, 3, a gente transfere esse princípio. É vida na vida, são verdades espirituais. Porque o Senhor não nos chamou para sentar na igreja e ouvir um monte de coisa, ouvir um monte de coisa boa. Eu brinco, né, que o Wanderson fala, né, nessa igreja só tem palavrão. Que cada palavra é uma palavra melhor que a outra, né? A gente escuta coisa muito boa aqui. Mas não é para a gente sentar e se alimentar e acomodar aquilo ali. Ai, bem legal. Né? Não é isso. A gente recebe para a gente também dar. A gente recebe para a gente distribuir. Porque esse é um princípio que vem de Deus. E um propósito que Deus tem para a vida de cada cristão. Então, a gente vai proclamando, aconselhando e ensinando cada pessoa. E aí, não sei em qual lugar você está. Você está chegando agora na igreja, você precisa procurar uma célula. Se você já está numa célula, se ofereça para ser anfitrião. Venha fazer o treinamento de líder de célula. Seja um líder de célula. Falei hoje de manhã também, né? Você que é um líder de célula, não desista da célula, meu querido. Porque a célula é um propósito que Deus tem para a gente como igreja. De a gente ensinar e aconselhar e viver em comunidade. Que é o terceiro propósito. Mas antes de entrar no terceiro propósito, eu quero falar que a gente precisa encontrar deleite, irmãos, em abençoar pessoas. Então, a gente tem que se alegrar. Quando você cumpre um princípio de Deus, você precisa encontrar alegria nisso. Tipo, Senhor, eu estou aqui guardando o carrinho do supermercado. Glória a Deus. Seja louvado, Senhor. Minha vida tem sentido. Né? Quando eu estou lá na célula, quando eu estou ensinando alguém, aconselhando alguém, glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus porque eu estou aqui aconselhando. Glória a Deus porque o Senhor me ensinou isso e agora eu posso ensinar isso para outra pessoa e outra pessoa pode ter a vida transformada. Então, encontrar deleite em abençoar pessoas. Isso é amor. O Senhor nos chamou para amar. E o terceiro propósito para o qual Deus nos chamou foi a comunhão. Hebreus 10, 25. A Bíblia diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que esse dia se aproxima. Então, a Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar. Deus fez a igreja ser uma família. Por que Ele fez isso? Não sei, vocês perguntem para Ele. Por que Ele estabeleceu o propósito desse jeito? Mas é assim. Ele quer que a gente seja amigo. Que a gente seja suporte. E eu acho tão engraçado, né, que às vezes tem uns cristãos que leem assim, a Bíblia diz, né, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, não é suportar de, eu te aguento. Não é, ser suporte. Né? Eu te ajudo aqui, você não está conseguindo, deixa que eu te ajudo. Né? É difícil? Então, vem cá. Isso é suportar. E o Senhor nos chamou para viver em comunidade. Faz parte. É família, é culto, é célula, é amizade, é comunhão, é ir na casa um do outro, é ajudar quando precisa, né? Faz parte. E aí a gente escuta às vezes as pessoas falando assim, eu só vou no culto porque eu já fui muito ferido, eu já fui muito ferido aí, eu já fui muito magoado. Vou falar coisas para os irmãos. É família. Família, de vez em quando, a gente se estranha, faz parte. Mas a gente já se resolve. Faz parte de ser família. Vou dizer uma coisa para os irmãos, gravem no coração. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Né? E se a gente fica só com a ferida, a gente está perdendo a oportunidade de ser curado. E de deixar outras pessoas curarem as nossas feridas, porque o Senhor nos fez família.
E é tão fácil eu dizer assim, né? Ah, não, eu não vou mais porque me magoaram, né? É fácil, fugindo, beleza, né? Mas e aí? O Senhor nos chamou não para fugir, para nos relacionarmos. E aí eu falo, ô, irmão, você me feriu? Ah, me perdoe, pois é, me desculpe. Então tá, vamos prosseguir, vamos de novo. E aí quando a gente dá a chance para o irmão do perdão, de começar de novo, o que acontece dentro da gente? A gente cresce. E é uma benção. É uma benção, irmãos. Então o Senhor nos chamou para ser família. O Senhor nos chamou para o solitário viver em família. O Senhor nos chamou para a comunhão. Então, é reunir, estar com o corpo de Cristo. Então, só recapitulando ali, né? Adoração, primeiro propósito. Estilo de vida semelhante ao de Cristo. Discipulado, vida na vida, ensino das verdades espirituais, deleite em abençoar pessoas. Comunhão, estar com o corpo de Cristo. Quarto propósito, missões. O Senhor fez esse propósito. O Senhor nos chamou para falar dele para outras pessoas. Se não fosse assim, se o propósito ele terminasse na nossa conversão, com a gente recebendo Cristo, provavelmente a gente seria arrebatado logo depois da conversão. Tipo, encontrei a Cristo, né? Subi. Mas Deus não faz isso. Aprove a Deus fazer com que ele fosse conhecido através de pessoas. Então, o nosso papel não é só estar em igreja, em comunidade, como igreja. Porque daí, depois que a gente se estabelece no corpo de Cristo, a gente tem uma tendencinha a ficar só a gente, mas não é isso. Deus nos chamou para fora, igreja, eclésia, os chamados para fora. Para quê? Para que o nome de Deus seja conhecido. Então, é função, é propósito de Deus que aonde eu estiver, Cristo se torne conhecido. É propósito de Deus ganhar pessoas, falar de Jesus, divulgar o seu nome. Deus chamou a gente para fazer isso. E é interessante, porque às vezes a gente pensa, mas eu não vou cumprir esses propósitos, porque é muito difícil, eu vou sair do meu comodismo, afinal de contas eu trabalho. Irmãos, que alegria é cumprir os propósitos. A gente se sente realizado, feliz demais quando a gente começa a fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. É muito gostoso, é um preenchimento dentro do coração da gente que não tem igual. Porque a gente está vivendo aquilo para o que a gente foi criado. Muitas pessoas têm depressão, tristeza, por quê? Porque não vivem aquilo para o que foram chamadas. Esses dias eu estava vendo lá, não sei quem que mandou, num grupo de mulheres, eu acho, que quando um jovem, ele faz parte da família, e ele está numa família, mas ele não é fundamental, ou seja, não precisa, né? Ele não faz nada. Ele não ajuda, não lava uma louça, não, né? Esse jovem tem uma tendência a suicídio, a depressão, não sei lá quantas vezes maior. O vídeo lá que as irmãs mandaram, né? Por quê? Porque ele não se sente parte. Não faz parte. Não, se eu estou aqui, beleza. Se eu não estou, também, beleza. E não é assim. Né? O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E Deus não quer que você vá sozinho para o céu. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado. Deus não quer que você vá sozinho para o céu. Diga, eu quero ir junto. E nós vamos levar outros junto com a gente. Né? Porque esse é um propósito que Deus tem para nós. Deus fez assim. Por que Deus fez assim? Não sei, perguntem para Ele, foi Ele que fez. E o último propósito que eu listei aqui, que é o propósito número 5, para que a nossa vida não seja desperdiçada, é o propósito do serviço. E aqui, vou ler 2 versículos primeiro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo.
Outras versões dizem assim: no Senhor o seu trabalho não é vão. Tudo aquilo que você fizer para o Senhor vai ser recompensado. Será que vale a pena trabalhar para o Senhor? Tem promessa aqui, dizendo para a gente que se a gente fizer e viver segundo o propósito dele, nada vai passar em branco. O Senhor está vendo e Ele vai recompensar tudo que nós fizermos. E aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Sabendo que receberão do Senhor o quê? A recompensa da herança. Aleluia. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É outro propósito que Deus tem para a nossa vida como cristão: servir. O Senhor nos chamou para servir. E o Senhor nos chamou para servir lá fora e aqui dentro. E para falar sobre isso, eu vou usar uma analogia. Quando uma família nasce, né, a família é o pai e a mãe. Aí vem os filhos. Aí vem o bebezinho. É tão interessante, né? E eles vão crescendo, são pequenininhos. E os filhos pequenos, eles querem fazer coisas de adulto, né? Não sei se isso acontece na casa de vocês. Mas lá todos os meus que eram pequenos, enquanto eram pequenos, queriam fazer coisas de adulto. Queriam mexer na faca, usar o fogão, botar a coisa na tomada, só assim, essas coisas, né? Coisa de adulto. E é bem assim quando a gente fala do serviço para Deus. Porque a pessoa se converte, ela nasce. A Bíblia chama a nossa conversão de um nascimento espiritual. Você nasceu espiritualmente. Então, quando você nasce, você ainda é um bebê. Por quê? Porque alguém precisa ajudar você a conhecer os princípios. Vamos voltar lá para o princípio, né? Alguém precisa ajudar você a conhecer os princípios, a conhecer a mente de Deus, saber como que Deus pensa, qual que é o padrão. Igual pai e mãe, não é? A criança nasce, a gente vai ensinando: filho, isso daí machuca. Tem que ter cuidado, se você fizer assim, você vai se machucar. E quando a pessoa vem para Jesus, ela está naquele primeiro amor, ela quer fazer tudo. Pastor, eu quero limpar a igreja, eu quero cantar no louvor, eu quero pregar a palavra, eu quero tudo. E aí, às vezes, o pastor diz: não, irmão, se acalme um pouquinho, você precisa conhecer primeiro, você precisa, né? Aí já vira um beiço daquele tamanho, né? Se a pessoa fica, porque às vezes, uns saem, né, nesse processo. Se a pessoa fica, às vezes ela se torna um adolescente. O que o adolescente é, né? O adolescente, primeiro eles são crianças, eles querem fazer tudo, mas eles são adolescentes, eles não querem fazer mais nada, né? Então, tá bom. Então, eu vou sentar aqui e vou ser servido. E aí, também não é isso que Deus quer. Que a gente seja servido, e servido, e servido. Tem um processo, tem um começo. Você começa sendo servido. Mas Deus quer que a gente chegue à maturidade. E a gente seja pai e mãe. E sendo pai e mãe, a gente serve. Quem é pai e mãe sabe aqui, né? Que quando a gente é pai e mãe, a gente serve. A gente é usado por Deus para servir. E Deus quer essa maturidade. Deus quer uma família bem ajustada. E numa família bem ajustada, depois que os filhos crescem um pouquinho, todo mundo tem que fazer a sua parte. É ou não é verdade? Chega um momento da família que é assim, ó, eu faço isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. E eu costumo dizer para as minhas discípulas, né? Por trás de um sobrecarregado, sempre tem um folgado. Então, assim, se não está funcionando direito, é porque um está com muita coisa e um está com menos, e já deveria estar fazendo. E isso a gente usa aqui em relação ao serviço, né? Em relação ao corpo. Irmãos, vou dizer primeiro uma coisa aqui para quem está chegando agora. Você está chegando agora? Por onde que começa? Começa conhecendo os princípios. Então, você vai ir para uma célula. Você que está em casa, você precisa de uma célula. Porque é lá na célula que você vai fazer um vínculo mais estreito com alguém. E aí você vai
aprender os livrinhos, e você vai criar uma base, e vai ter vai aprender os fundamentos da fé, os princípios. Você vai começar a não só tomar leitinho espiritual, vai começar a buscar Deus, a ter experiência com Deus, bem legal, a ser usado por Deus. É lá na célula. Então, você está chegando agora, você precisa ser ensinado. Beleza? Por favor, aqui, os líderes de célula que estão presentes, levantem a sua mão. Aí, ó. Quem não é líder de célula, dê uma voltinha aí com os olhos. Né? Olha lá, a Manu está bem maluca lá. Qualquer coisa, vocês estão lá na célula da Manu, né? Líder animadona. Então, ó, o Valde ali, né? A Milena, a Miranda, o Anderson e a Renata, quem mais ali? O Alexandre e a Luísa, cada um em células diferentes. Então, o Senhor nos chamou. E nos chamou, e você precisa entrar nesse lugar. Então, depois que você entrou na célula, que você começou a aprender, a igreja tem um trilho. Você vai fazendo o trilho da igreja, você vai amadurecendo, vai crescendo. E, estou com um problema no casamento, tem o curso de casais. Estou com um problema com o filho, tem o curso de filhos. Estou com um problema nas finanças, tem o curso de finanças com o Vanderlei. Eu tenho um problema no meu interior. A pastora Lu e o Valde fazem um trabalho, né, no interior, de cura interior, que é uma benção. Então, assim, tem curso, tem recurso, tem uma igreja aqui que está prontinha, né, para te ajudar a crescer, para te desenvolver. Amém. Mas daí é o seguinte... Depois que você já está aqui, que você já tem comunhão e já foi exposto, o Senhor não quer que a gente fique sem fazer nada. Todo mundo foi chamado para o serviço. Todo mundo, irmãos. E eu digo isso tanto dentro da casa de Deus como fora. Né, eu vejo ali, ó, no Data Show, meu Deus, uma luta. Esses dias o Wanderson estava ficando doente, porque era só ele. Daí a Manu, né, entrou ali. Pouquíssimas pessoas para servir, culto infantil, gente do céu, sempre sem professor. Né? E eu falei hoje de manhã, né, o Luciano Subirá, que é um pastor que nos influencia muito, assim, que ele é uma bênção, eu gosto muito dele. Ele se converteu no culto infantil, porque tinha alguém da igreja servindo naquele lugar. Né? E é interessante porque, não sei porquê, né, as pessoas acham que servir é vir cantar no louvor, né? Já ouvi um monte de gente falar isso, né? Meu marido é o pastor do Ministério de Música, às vezes a pessoa vem, né? Entra na igreja, viu, pastor? Eu quero cantar. Mas a pessoa não é nem músico, né? Não é músico, não entende nada de música. Mas eu fui chamado para adorar. Não, todo mundo foi chamado para adorar, irmão. E assim, por isso é que a gente precisa do acompanhamento do discipulado, para a gente saber que alguns foram chamados para isso, alguns foram chamados para outra coisa. A Bíblia diz que uns são apóstolos, uns são mestres, uns são evangelistas. Eu sempre falo para o pastor, a hora que vier uns músicos aí mais competentes que eu, meu Deus, meu cargo está a serviço, porque eu sou severino na igreja. O que precisar fazer, eu vou fazer. Eu não fico escolhendo, eu vou servir, porque o Senhor não me chamou para o ministério de música, o Senhor me chamou para servir, irmãos. Então, naquilo que falta, a gente serve. Recepção, agora vai ter um curso de recepção, a gente vai melhorar essa parte aqui na igreja. Nós vamos precisar de recepcionistas. Não sei cantar. Pô, mas eu sei sorrir. Então, se voluntarie, né? Ao ministério. Coopere, ajude, porque o Senhor nos chamou para ajudar, irmãos. O Senhor não nos chamou para ficar no nosso lugar recebendo. Não é propósito. Não é o que Deus sonhou para os crentes. Outra coisa que eu falei hoje de manhã, né? Eu falei, meu Deus, às vezes eu estudando essa palavra, fui meditando, né? Falei, não tem uma pessoa que cuida da assistência social aqui na igreja, da distribuição de cesta básica, que pode assumir esse ministério. Gente, nós precisamos de tanta coisa. Nós precisamos construir uma igreja, porque, gente, propósito que Deus deu para nós. Para mim e para vocês, para a gente construir um legado nessa cidade. Gente, nós temos que trabalhar, né? Porque a igreja não vai se construir ali sozinha. É nosso serviço, irmãos. E é propósito de Deus. E o dia que a gente chegar ali naquele lugar e a gente ver aquela igreja construída, a gente vai dizer, uau, a gente fez. Nós juntos fizemos, estamos deixando um legado que depois que a gente morrer, outras pessoas vão desfrutar do nosso trabalho para Deus.
Ou vocês querem passar pela vida de qualquer jeito? Tem essa opção também. Mas Jesus disse que não era para a gente desperdiçar a vida. Ele falou, viu, se vocês perderem a vida nesse mundo, saírem dessa roda viva, desse ciclo maluco de ganhar dinheiro e eu trabalho e eu descanso, eu como, eu trabalho, eu descanso, e começar a viver outras coisas, vocês vão, se vocês saírem disso, vocês vão ganhar. Então, o nosso chamado é não desperdiçar a vida que o Senhor nos deu, porque a vida passa muito rápido. Em breve, irmãos, não vão mais lembrar da gente. Sabe? Em breve a gente vai morrer. E quando a gente morrer, o que a gente deixou? Que propósito a gente cumpriu? Irmãos, ganhar, às vezes, uma pessoa muda a história de uma família inteira. A geração, os filhos, todo o resto. Então, será que a gente quer mesmo passar pela vida sem fazer nada? Sem marcar ninguém? Sem fazer algo relevante? Né? Então, o último propósito é o ministério. É o lugar onde eu estou servindo o corpo de Jesus. Para que você foi chamado? Comece servindo no básico. O que é o básico? Adoração, discipulado, comunhão, missão, serviço. Amém? Se coloque de pé. Fale com Deus.